Imperativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular. E no programa desta semana, nós vamos conversar com a doutora Valesca Ribeiro sobre um assunto que acomete mais de 2 milhões de brasileiros, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Doutora Valesca, muito obrigada. Fala então pra gente quando que é feito o diagnóstico dessa doença. Então, Silvana, eu que agradeço o convite. E realmente, o TDAH é uma doença com uma incidência bem alta. Se estima que mundialmente 7,2% das crianças apresentem esse diagnóstico e 2/3 dessas crianças levam o transtorno para a vida adulta, né? Quando feito o diagnóstico. Mas é muito comum acontecer de não haver o diagnóstico na infância e na idade adulta esse transtorno traz muito prejuízo acadêmico, prejuízo profissional, nas relações interpessoais, sociais, e se caracteriza, é um transtorno de neurodesenvolvimento mais comum na infância. E né? como é Por que isso a pessoa... esse número de 7,2%. Sim, é um número bem expressivo. Mas a pergunta que eu te faço, doutora Valesca, existe o déficit de atenção e existe a hiperatividade. Elas podem estar associadas ou elas podem ser separadas? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade se caracteriza por um padrão persistente de dificuldade de atenção, dificuldade de concentração e ou hiperatividade e impulsividade. Então, o transtorno ele tem vários níveis, vários graus, pode ser um transtorno leve, um transtorno moderado, até um transtorno grave, com graves prejuízos mesmo, e pode cursar só com desatenção ou com hiperatividade. Então, a gente... pelos sintomas é que tu vai caracterizar esse transtorno. Né? Por exemplo, os sintomas de desatenção, que são os mais comuns, seriam dificuldade de concentração, dificuldade de manter o foco, dificuldade de organização, começar e acabar tarefas, elencar prioridades nas tarefas, né? Principalmente no adulto que trabalha, assim, uma dificuldade na memória de trabalho, que seria essa parte de tu gravar o que tu precisa fazer pro trabalho. É temporário, mas assim, a pessoa não consegue se organizar e saber que ela tem que fazer aquilo ali para que o trabalho funcione, para que ela, né? A pessoa procrastina muito. Os sintomas de hiperatividade seria mais agitação psicomotora, a pessoa não para, ela interrompe o outro quando o outro está falando, parece às vezes que ela não está escutando o que tu está dizendo para ela, porque ela está desatenta e ela já está fazendo uma outra coisa, né? E a impulsividade, que seriam comportamentos mais realmente de impulso mesmo, assim, de se meter na conversa alheia, de se meter no que o outro está fazendo, não com a intenção de atrapalhar nem nada, mas porque a pessoa realmente não tem um controle do impulso, quando isso, né, também é um sintoma desse transtorno. Tá, muito bem. Vamos por partes. E quando esse diagnóstico é feito, por exemplo, os pais vão perceber isso com a criança quando tem dificuldade de prestar atenção na aula ou não para quieta na aula ou coisa do tipo assim. Quando é feito esse diagnóstico, já se começa o tratamento? Geralmente as crianças vão para o tratamento quando elas entram na escola, vão para a consulta para tentar se fazer um diagnóstico, né? É muito importante procurar profissionais capacitados e que tenham experiência no assunto, porque existem muitos diagnósticos diferenciais. Não existe um sintoma patognomônico, que a gente chama, que seja específico do TDAH, que tem esse sintoma, então é isso. Não. São sintomas diversos que também aparecem em outros transtornos. Então, por isso que é muito importante um profissional com experiência que possa fazer esse diagnóstico diferencial. O transtorno de ansiedade é um dos mais difíceis de tu fazer o diagnóstico diferencial com o TDAH.
Se confundem muito. Se Sim, porque confunde agora muito. o que mais tem são pessoas com ansiedade, né? A ansiedade do que vai acontecer, a ansiedade em relação Sim. ao futuro, ao ano que vai começar. Agora nós estamos no final do ano, muita gente já está ansiosa, o que vai acontecer ano que vem, como vai ser. E isso acaba criando outras compulsões, Com certeza. Mas esse padrão que leva ao diagnóstico do TDAH, ele é persistente e ele acontece em, no mínimo, 2 ambientes. Então, em casa e na escola. Em casa, às vezes, pode parecer que a criança é mais agitada, que a criança é arteira, que a criança é briguenta. E aí, quando entra na escola, a criança tem dificuldade de se concentrar, de prestar atenção, inquieta, atrapalha a sala de aula, fala sem parar. Geralmente, a escola é quem encaminha as crianças. Certo. E aí, o que acontece, e que daí, às vezes, não existe o diagnóstico na infância, não é feito esse diagnóstico, a escola não encaminha, a criança fica como uma criança briguenta, como uma criança arteira, uma criança preguiçosa, ela tem várias situações de fracasso escolar, roda na escola, dificuldade de socializar, tudo isso relacionado ao transtorno, né? No caso de ser um TDAH, de ser diagnosticado, ou não diagnosticado, mas que poderia ser, né? E fica com esse rótulo aí de preguiçosa e vai acumulando fracassos ao longo da vida. Tá, e se a criança aí, não faz o diagnóstico, vai chegar na vida adulta, vai diagnosticar na vida adulta? Pode acontecer que o adulto pode acontecer, né? Vai acontecer que essas dificuldades vão para a vida adulta. Vão ter dificuldades no trabalho, acadêmicas, na faculdade, nas relações interpessoais, porque muitas vezes essas pessoas, elas esquecem compromissos que elas fazem com outras pessoas, elas esquecem datas, parece que elas não estão dando muita bola porque o cônjuge, porque o amigo, porque alguém está falando, isso acaba com o tempo até gerando muita dificuldade na relação interpessoal. E aí acaba procurando, né, uma ajuda, procurando um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, e é feito esse diagnóstico, né, é feito o diagnóstico diferencial, como eu falei, né, outras doenças que também cursam com esses sintomas, daí tem as diferenças, a gente faz testagem e tal, e se trata. Como é que é o tratamento? É muito comum, né, que essas pessoas, esses adultos, desenvolvam comorbidades, que seriam outras doenças associadas ao TDAH, quando não tratado, né? Algumas pessoas desenvolvem depressão, até pelo fracasso, né, que vai acumulando ao longo da vida, ansiedade. E uma comorbidade muito comum é a dependência química, e a dependência de drogas lícitas e ilícitas, que acaba sendo usada meio que para dar uma segurada, né, meio que como remédio, digamos assim. Mascaragem. Mas inclusive, a gente não falou, mas assim, o TDAH é uma doença multifatorial. Tem uma questão hereditária muito importante. Às vezes, os pais levam as crianças para avaliação e quando a gente faz o diagnóstico, ou os 2 pais se identificam. E, eu tinha isso quando eu era criança. Vamos lá. E não foi diagnosticado. Isso é uma coisa importante. Isso já vem genético ou isso é adquirido? Isso é multifatorial, como eu te disse. Então, tem a questão genética, que é muito importante. Cada vez está sendo mais estudada. A questão ambiental, e aí tu pode perceber que, tipo, numa casa onde tem um pai, ou uma mãe, ou ambos, com hiperatividade, é um ambiente mais bagunçado. E a criança vai se criar naquele ambiente. Né? Então, tem esse fator também, que é ambiental, então genético, hereditário, no caso, né? Então, ele pode adquirir durante a vida, ou seja, não é genético, mas ele adquiriu. A criança é um transtorno que tu sempre teve, né? Nasceu com esse transtorno. Nasceu. Né? Tu não vai adquirir, por exemplo, o adulto era uma criança que não tinha TDAH, não foi diagnosticado, não tinha. E vai adquirir e na idade adulta adquiriu. Não existe. É um transtorno que sempre existiu, né? E não é um transtorno adquirido. Tá. Então, tem essa questão hereditária, sim, que é bem importante e está sendo cada vez mais estudada. Associada a ela também tem questões ambientais. A gente sabe que mães usuárias de álcool e outras drogas com sofrimento fetal, a criança tem um altíssimo risco de nascer e ser, já com TDAH, né, de nascer e ter o diagnóstico de TDAH.
Então, são essas questões, assim, não é uma doença adquirida, é uma doença Tá, que... isso é importante. Isso. E aí, então, vai procurar o profissional, a escola encaminha crianças, na maioria das vezes, ou o pediatra, ou até a família, que se sente incomodada com aquela criança tão arteira, e Sim. tão briguenta, e tão preguiçosa, e cheia de rótulos, e aí vai. Se a criança é diagnosticada, e depois, na idade adulta, os sintomas se mantêm, é mais fácil de tu fazer o diagnóstico. Né? Porque tu sabe que era uma criança que tem um diagnóstico de TDAH, então o adulto provavelmente pode ter uma comorbidade associada, mas tem esse diagnóstico. Agora, se não teve diagnóstico na infância, fica mais difícil. E às vezes a própria pessoa vai procurar ajuda por esse acúmulo de fracassos e porque começou a beber e começou a usar droga pela questão da impulsividade, porque não consegue dar conta do trabalho, não consegue se organizar, os outros se organizam e fazem tudo, e ela procrastina, ela vai deixando para trás. Né? Então, a gente vai fazer teste, vai avaliar, Certo. vai excluir as comorbidades que têm os mesmos sintomas, e se faz o diagnóstico, sim, aí a E o pessoa é tratamento? tratada. Qual é o tratamento? Né? Porque a gente fala muito da Ritalina, né? A Ritalina para as crianças. Os adultos também tomam Ritalina? O tratamento. É o mesmo tratamento na infância e na Sim, fase adulta? o tratamento medicamentoso costuma ser o mesmo, né? Que são as anfetaminas, essas medicações como a Ritalina, que tu falou, né? Que é o metilfenidato. E tem outras medicações mais novas que são usadas. Alguns antidepressivos também são usados no adulto. São usados na criança, alguns antidepressivos, os tricíclicos inicialmente a gente pode usar, alguns anticonvulsivantes também são usados como tratamento. Hoje em dia se usa um outro antidepressivo também no adulto, que é a bupropiona, como tratamento. E a gente vai avaliar, cada caso é um caso, como é que a pessoa vai responder, se a pessoa pode usar a medicação, se não pode usar. É muito importante ter uma terapia. A terapia cognitivo-comportamental é onde a gente encaminha, porque a pessoa precisa de um apoio, precisa de alguém que ajude ela a se organizar. Ela aprender a se organizar, a organizar suas tarefas, a elencar prioridades das tarefas que ela vai fazer e a criar comportamentos adaptativos. Às vezes o adulto, a criança não é diagnosticada e ele chega na idade adulta porque conseguiu criar esses comportamentos por conta, adaptativos que levaram ele a conseguir passar na escola e até entrar numa faculdade, conseguir um trabalho, mas em algum momento isso pode gerar alguma dificuldade, algum prejuízo, né? E aí a pessoa vai procurar ajuda. Mas os adultos conseguem, por conta própria, às vezes, criar mecanismos, quando é um quadro mais leve. Nos quadros graves é muito difícil e a terapia é importantíssima. Certo. Porque vai ajudar a pessoa, é alguém que vai te dizer, olha, agora nós vamos ver o que tu tem que fazer, como é que tu trabalha, como é que tu estuda, e a partir de hoje tu vai fazer desse jeito. Certo. Né? É difícil, a pessoa vai mudar todo um padrão de comportamento da vida inteira. Mas ela vai querer mudar. Ela vai querer mudar, ela foi lá e procurou ajuda, vai querer Isso mudar. aí. E realmente, quando a pessoa responde bem à medicação, ela muda a vida dela. Muda a vida. Muda a vida dela. Faz uma diferença muito grande. E deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho que é bem importante, que a gente já falou aqui no programa. Hábitos sociais. Por exemplo, a gente sabe que o consumo excessivo de internet, redes sociais, né? E a gente sabe que isso acaba causando déficit. Hoje as pessoas estão ali conversando, entra uma mensagem no WhatsApp, entra uma mensagem no Instagram, entra uma mensagem no Facebook, entra uma mensagem no TikTok. E quando vê, a pessoa está dispersa. Não necessariamente que ela tenha um TDAH, Não, mas com ela certeza. começou a criar hábitos compulsivos de não sair em rede social. É por isso que eu te disse, precisa ter um diagnóstico feito por um profissional capacitado com experiência. Porque existem pessoas que têm, né, conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo, o multitasking que a gente fala. As pessoas com TDAH, elas não conseguem, elas começam várias tarefas ao mesmo tempo, elas não focam em nenhuma, tentam fazer várias coisas, não termina nenhuma. Sim. Não dá conta de mas nada. o consumo da internet pode acelerar isso, aumentar? Nos pacientes com TDAH, piora o sintoma grandemente. E quem não tem? E quem não tem, não Acaba é que ficando adquiriu o disperso. TDAH. Mas a pessoa vai se dispersar porque ela realmente está tentando fazer várias coisas e não está conseguindo dar conta. E acaba vendo Né? várias coisas que não tem proveito E nenhum. e isso que tu falou, uma coisa bem importante, que o consumo das telas e da internet hoje em dia tem... Aí é um outro transtorno, né? É um Os outro viciados transtorno. em internet. A dependência de celular, de internet, de jogos.
Então, já vai para um outro lado, né? Mas, com certeza, pacientes que têm TDAH atrapalha bastante. Tá ali, uma criança, né, agora com a pandemia, que as crianças precisaram ficar em casa estudando, né? Então, muito difícil uma criança pequena, sem diagnóstico de nada, uma criança normal, conseguir, dentro de casa, que não é um ambiente apropriado, tá ali prestando atenção no computador, no que a professora está dizendo. Tá o celular do lado, tá o videogame ali, tem outra coisa que vai dispersar. Isso não quer dizer que tenha um diagnóstico. Exatamente. Né? É porque, realmente, essas situações que a gente viveu nesses 2 anos trouxeram vários comprometimentos psíquicos para as pessoas. E para as crianças, principalmente, que nem se fala, piorou. E aí tu imagina uma criança que já tem essa dificuldade, né? Já tem um déficit de atenção, é uma criança hiperativa, tem um transtorno, e perder todo esse envolvimento com outras crianças, com professores. Essas crianças não conseguem aprender em casa com a mãe. Não, isso é pacífico, né? Já sabemos. Então, assim, o tratamento é uma coisa, é muito importante. Acontece, às vezes, pacientes com um déficit leve, um TDAH leve, de que, tendo o diagnóstico, eles, às vezes, optam por não tomar medicação, porque eles, sabendo que eles têm, eles procuram uma terapia e conseguem dar conta com a terapia. Essa era a minha pergunta. Conseguem se organizar. Se não fizer o tratamento medicamentoso, a terapia vai resolver. Não necessariamente precise fazer. Um TDAH leve, a terapia pode ajudar. Se a pessoa é bastante comprometida com o seu tratamento e com o seu diagnóstico, ela vai procurar alguém que faça terapia cognitivo-comportamental e ela vai conseguir se organizar do jeito que ela vai dar conta das coisas, né? Então, não que seja necessária a medicação sempre. Não é. Teve uma corrente que criticava, né? Que tinha muitos psiquiatras, inclusive, medicando muito. Eu dei o exemplo da Ritalina, a gente sabe que tem outras medicações, e que em larga escala estava se usando isso e que poderia dar efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais da indicação inadequada, por exemplo, da Ritalina? Vamos dar um exemplo. Na verdade, assim, qualquer tratamento é feito depois de que é feito um diagnóstico. A Ritalina virou moda, né? Exatamente. Virou moda. Eu já tive gente me procurando no consultório porque eu vou fazer um concurso e eu preciso estudar e o meu vizinho usa porque eu quero também usar, eu quero tomar. Quero usar porque eu preciso ir bem nesse concurso. Não. Vamos ver se tu tem um diagnóstico. Se tu não tem um diagnóstico de TDAH, não vai te servir para nada, Ritalina. Ela virou a droga da inteligência. Porque as pessoas têm essa falsa crença de que vão tomar e vão focar e vão aprender tudo e vão ficar mais inteligentes. Não vai fazer efeito nenhum. E qual é o efeito colateral do uso inadequado? É um medicamento controlado, é um medicamento que pode trazer, se a pessoa tem algum problema cardíaco, ela pode piorar. Existem relatos raros, mas existem, de morte súbita com essa medicação. Infelizmente, as pessoas vão consultar, pedem a receita e às vezes conseguem a receita. E fazem um uso recreativo, usam a medicação com álcool, usam a medicação com energético. E o que causa? O risco de ter uma morte súbita, de ter alguma questão cardíaca é muito grande. A medicação, ela tem um efeito colateral em algumas pessoas, dá um pouquinho de taquicardia, né? O coração dispara um pouquinho. Então, às vezes, os pacientes usam e se sentem até um pouco mal por conta desse efeito. Mas passa, ela é uma medicação, a gente não faz o uso dela contínuo no paciente. Crianças pequenas, por exemplo, elas usam nos dias de aula, elas não precisam usar no fim de semana, nas férias a medicação é suspensa. No adulto também, assim, é um uso bem controlado desse tipo de medicação, né, dos estimulantes do sistema nervoso, bem controlado. Então, mas existe, infelizmente, pessoas que estão tomando para uso recreativo ou pelo simples fato de ter a crença de que vão ficar mais inteligentes usando. Ai, socorro. Né? E isso para tudo que é medicação, tudo que é droga. Né? Ela só pode ser usada e prescrita com um diagnóstico firmado. Então tem que ter muito cuidado. Essas medicações, felizmente, elas são mais controladas, o receituário é mais controlado, não é todo mundo que tem acesso.
Mas precisa ainda ter assim, uma receita médica, né? É. O médico precisa assinar essa sim, receita. mas mesmo assim, a gente sabe que às vezes as pessoas conseguem. E isso é bem complicado, porque traz muitos efeitos adversos e é preocupante o uso em excesso. Assim como é preocupante o diagnóstico em excesso do TDAH. Diagnóstico que às vezes chega na gente já feito pela mãe, já feito pelo vizinho, já Pela feito pelo professora, professor. E não, a criança é criança. Né? Às vezes é uma criança ativa, uma criança inquieta, uma criança que pergunta, questionadora, mas é uma criança que Normal. não tem um transtorno. E agora, as aulas voltando, eu percebo que esse tempo que as crianças ficaram afastadas da escola, também os professores perderam um pouco essa coisa de lidar com as crianças, né? E aí a criança tá um dia tá um pouquinho mais agitada, meu Deus, já vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai no neurologista, porque tu tem déficit de atenção. Não, né? Às vezes a criança está com dificuldade porque realmente é uma dificuldade real, porque ficou 2 anos estudando remoto, sem ninguém ensinando. Então, de novo, o que eu friso e o que eu acho que é mais importante disso tudo, de toda essa conversa, é o diagnóstico bem feito. O diagnóstico diferencial e um profissional capacitado para diagnosticar e tratar. Muito bem. Muito obrigada, foram ótimas informações. Eu que agradeço. Muito bem. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Daniela Teixeira, doutora neurovascular.